E o que é um conto instantâneo? Então, conto instantâneo, eu digo no livro, ao tentar explicar o que é, ou tentar definir o que é um conto instantâneo, eu preferi escrever um poema. Há um poema no livro que define isso. Por conta da dificuldade de definir o que é um conto instantâneo. Acredito que qualquer definição encontra essas dificuldades, né? É uma espécie de literatura que se encontra numa zona de penumbra entre literatura de fato, entre charge, entre anedota, entre história em quadrinhos, entre esse mundo gráfico da propaganda, né, da televisão, do cinema. Acredito que conto instantâneo é, na verdade, uma busca, um ensaio, uma procura de uma zona fronteiriça entre essas artes diversas, né? Não é uma literatura tradicional e que, no fundo, busca todo o tempo, se for literatura, utilizar o mínimo de recurso, e o recurso são palavras e gráficos e outras coisas, para expressar o máximo possível. Isso vem de uma fórmula antiga da arte, que ficou muito conhecida, reconhecida, que vem de uma frase dita em inglês, que é less is more and more is less. Menos é mais e mais é menos. Significa, quanto mais nós pudermos utilizar o mínimo de recursos para expressar o máximo, terá sido melhor, ou bom, ou mais habilidoso, ou mais artístico, ou mais talentoso. Ele nasceu de uma discussão que eu tive com uns amigos meus, numa época da minha vida, sobre a necessidade de poder fazer isso, de não ser prolixo e de ser sintético. Eu tive amigos que faziam literatura, que faziam teatro, e a discussão era sempre assim: se você puder usar o mínimo para expressar o máximo, então terá sido bom. Então, em um ator isso significa o mínimo de gestos ou o mínimo de palavras para você poder se expressar. Em literatura, eu tentei desenvolver isso com o mínimo de história ou o mínimo de palavras. Então, eu cheguei a um território onde as minhas histórias ou os meus contos são fragmentos de histórias maiores. É como se eu fizesse um flash de uma história, ou um instantâneo, um fotográfico, de uma história que é muito mais longa, que tem passado, que tem futuro, que tem presente. E de onde eu tiro um fragmento, ou um pedaço, e congelo aquilo. Significa, a interpretação daquele fragmento é, na verdade, a extensão na mente de quem está lendo, para trás, para frente, no tempo, no espaço. Instantâneo porque é rápido, porque é sintético, porque é pequeno. Mas é mais do que isso. É instantâneo porque eu gostaria que literatura fosse alguma coisa que fosse boa, que fosse saborosa, que fosse gostosa, que fosse interessante, como alguma coisa que você faça assim, como um café instantâneo. Foi assim que veio a ideia. Eu estava em casa às 7 horas da manhã e eu fiz um café solúvel. Na minha época chamava-se café instantâneo, acho que não chama mais. E eu pensei, literatura deveria ser algo tão bom quanto café instantâneo. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí os contos começaram a vir, eu comecei a ensaiar e produzi-los. E esse achei um bom nome, achei um nome intuitivo demais. Eu acho que as pessoas entendem o sentido de conto instantâneo porque é um nome intuitivo. Ele percebe que é essa instantaneidade, esse lapso de tempo onde ele ocorre, né? E esse lapso de espaço onde ele ocorre, né? Que é pequeno e, entretanto, pode contar histórias, muitas histórias. Conto instantâneo também é assim. Interessante que, para se escrever um conto, ele de fato tem que ser um fragmento que vá remeter essa própria história a muitas outras histórias. Eu gosto de uma figura muito interessante, é que um conto instantâneo tem que ter um monte de ganchos, como se fosse um polvo de 1000
tentáculos que se segura em outras histórias, não é? Ele é muito pequeno para ser ele mesmo tão significante, ter tantos significados. É um significante muito pequeno, mas os significados é como se ele tivesse ganchos, não é? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um conto que chama-se Brutus. É dedicado ao Shakespeare. Então a dedicatória para William Shakespeare. A dedicatória é bastante maior que o conto inteiro, não é? O nome do Shakespeare é bem maior que o conto. O conto então chama-se Brutus e tem uma fala apenas e diz: até eu. Portanto é um conto de 3 palavras e uma dedicatória. Mas ele depende de uma outra história. Ele depende da história do Brutus e do Júlio César, quando Júlio César era apunhalado pelo filho, pelo Brutus, quando ele abraça o Brutus e recebe a última punhalada, ele diz: até tu, Brutus, meu filho. Mas o meu conto é como se você pegasse essa câmera aqui, ó, e girasse do outro lado. Essa câmera está me pegando. De repente, ela me contorna e pega você. Então, no meu conto, não é mais o Júlio César que diz, é o Brutus. E para o Brutus a história é bastante mais negra, porque o Júlio César diz: até tu, Brutus, meu filho. E aí o otimismo shakespeariano é que, bom, todos foram cooptados, menos eu. Não é? Eu me salvei disso tudo, porque até tu, quer dizer, até aquele que eu mais amo, mas ainda não eu. Há um otimismo muito profundo nessa fala do Júlio César. Mas na fala do Brutus não há mais nenhum otimismo, porque o Brutus diria: até eu. E quando você diz até eu, é quando não existe mais saída. Não há mais nenhum otimismo possível. Não tem mais o outro. Não existe mais nada. Não é? Então você tem que conviver com a sua própria cooptação. Você não pode dizer mais não. Não é? E eu fiz o quê? Eu só peguei e girei a câmera e contei a história, não mais do Júlio César, mas do Brutus. Mas o meu conto, que tem 3 palavras, se apoiou nas histórias todas. Fundamentalmente na história do Shakespeare. Não é? Eu tive que pegar uma história que já existia para dar uma outra concepção. É uma outra visão, é um outro ângulo. É por isso que eu tenho um outro conto que chama-se O Florentino. E isso as pessoas vão ver depois, se forem ler o livro, em que chama-se O Florentino e só tem uma fala que diz: inventar é inverter. Na verdade, inventar, na verdade, é juntar ruínas e coisas de outras coisas. E juntar de maneiras diferentes. Me parece que foi como chama? Não me lembro qual foi o escritor, mas foi um escritor desses famosos, conhecidos no Brasil, que foi acusado de plágio, de estar plagiando alguém ou citando alguém. Ele falou assim: não só citei alguém, eu plagiei alguém, mas citei fulano, cicrano, beltrano, e começou a falar muitos. Né? Porque, na verdade, o que a gente lida é isso. Você lida com histórias dos outros. Né? E sempre há a história do outro, que é do outro, que é do outro, que é do outro. Né? Que é de um passado, do outro passado, do passado, do passado. Então, contos instantâneos, na verdade, é uma síntese que se utiliza exclusivamente disso. Toda a literatura e toda a arte se utiliza disso, não é? de citações. Existe uma palavra que as pessoas que são especialistas gostam de usar, que chama intertextualidade. Toda arte é intertextual, significa ela está dentro de um âmbito, e nesse âmbito ela utiliza os materiais e tudo ao mesmo tempo. Mas contos instantâneos usa exclusivamente isso, porque ele não tem outra saída. Ele é pequeno demais. Então ele tem que ter esses ganchos, como se fosse um polvo que se apoiasse nessas outras histórias. Né? Mas o interessante é que eu disse outro dia, eu estava conversando com um menino ontem, eu falei assim:
Eu aprendi muito escrevendo contos instantâneos, mas vou aprender muito mais com a interpretação das pessoas deles. As pessoas vão interpretar contos que eu escrevi de maneira tão diversa, tão diferente, e muitas vezes tão mais profunda e interessante do que eu pensei que fosse. Porque a intertextualidade dos contos, como qualquer outra, não se dá mais com as histórias que eu conheço, mas se dá com as histórias que conhece aquele que lê. E aí isso me leva a uma definição diferente, mas eu acho que melhor ainda, que é que toda arte é de fato inacabada. A arte não é alguma coisa acabada, que você diz assim, bom, tá aqui o bolo, eu boto a cereja lá. A arte é inacabada, porque o próprio autor gostaria de acabá-la a vida toda. Mas ele não pode, tem um momento em que ele tem que dizer assim, não, acabou esse negócio. Sai assim. Mas quando ele termina, aquilo deixa de ser uma obra dele mesmo e passa a ser uma construção de outros artistas, uma construção social. Portanto, ele não tem mais autoridade sobre aquilo. Então, se você pegar uma peça, por exemplo, do Shakespeare, ela tem 400 anos de história. Da mesma maneira que se você for olhar o teto da Capela Sistina, a pintura não é mais a mesma. Existem séculos de mudança de cor, de poeira, de tudo, de intervenção de homens que foram lá corrigir aquilo. E essas coisas também acontece com a arte do Shakespeare. Não é? Quantas vezes foram ditas frases shakespearianas no mundo? Eu acho que não passam uns 10 minutos no mundo sem que alguém cite Shakespeare. Talvez nem chegue isso, né? Então, e cada vez que você cita uma frase, de quem quer que seja, ela se insere numa cultura e ganha sentidos diferentes. Acho que é isso que é ponto instantâneo.